Sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Materna. A nossa entrevistada de hoje é a Thaís Peron, empreendedora, mãe, influencer. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Thaís. Tudo bom, Thaís? Oi, tudo bom? Que bom estar aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui. É um prazer conhecer você pessoalmente, né? A gente ainda não se conhecia e eu tô muito feliz em poder contribuir com vocês aqui nessa jornada maravilhosa. Tenho certeza que vamos contribuir com muitas mulheres. Vamos sim. Thaís, quem que é a Thaís Peron? Bom, a Thaís Peron, digamos que é uma menina sonhadora, uma mulher de 40 anos de idade hoje já, com essa carinha assim, 40 anos, mas eu sou uma mulher bem sonhadora e que eu eu acredito que eu sempre alcancei tudo que eu busquei na minha vida. E eu costumo dizer que o céu é o limite. Onde que foi sua infância? Onde que você viveu durante a infância? Como que foi? Eu sou nascida em Hortelândia, né? E eu morei lá até os meus 7 anos de idade. Isso, até os 7 anos. Depois eu acabei morando num local onde meu pai trabalhava numa empresa. Então a gente morava dentro desse local durante um tempo. Eu morei lá até os meus 11 anos. Depois morei em Rondonópolis. De Rondonópolis, vim para Barra do Bocres, que é onde eu me encontro até os dias de hoje. Lá eu fiz faculdade, me formei em arquitetura, fiz pós-graduação, tive escritório, sou engenheira também, de segurança do trabalho, me formei, casei e tenho filho. Então é lá hoje que é o meu refúgio. Mas o seu lado foi mais para o lado do empreendedorismo, né? Isso, eu sou mais empreendedora. E como que surgiu essa vontade de empreendedorismo em você? Eu acredito que o lado de empreendedora começou desde muito nova, desde pequena. Eu sempre fui aquela criança que sempre estava fazendo algum tipo de negócio. Eu ia para a praia, vinha com conchinhas, já vendia na escola as conchinhas. Então, eu sempre fiz negócios na minha vida, eu sempre estive empreendendo na minha vida. E aí, depois, logo que eu formei, mesmo antes de formar, eu já estava trabalhando com meu pai, que também tem essa veia empreendedora. Então, trabalhei com meu pai ali durante 10 anos e empreendendo junto com ele, que ele tem uma empresa. E eu fiquei ali, mas depois eu acabei saindo para bater minhas asas, voar sozinha. E aí eu já tive muitas coisas. Eu já tive escritório de arquitetura, já trabalhei como influenciadora digital, já trabalhei em marcenaria, desenhando móveis. Então, assim, eu já fiz muitas coisas. Eu tô sempre empreendendo. E hoje eu empreendo no digital, totalmente 100% no digital. Sou consultora de moda também. Então, eu também tenho mais essa parte. Tive loja de roupa, empreendi com loja de roupa. Então, eu sempre estou investindo e empreendendo em alguma coisa. E Thaís mãe, quando que surgiu essa vontade de ter filho? Como que foi a sua maternidade? Ó, vamos começar lá desde o começo. Eu nunca fui a pessoa que pensava em casar. E eu me casei, eu tinha 25, 26 anos já, 26, 27 anos. Aí eu me casei com o propósito de ter filho. E logo eu engravidei, tive minha primeira gestação, mas eu perdi o meu primeiro bebê, né? Logo que eu engravidei muito rápido e perdi o primeiro bebê. Passei por uma curetagem, não sei se você já ouviu falar aquela curetagem por Amil. Sim. Então, passei por aquele tipo de curetagem, foi uma parte, assim, bem difícil pra gente. Dolorida, né? É bem dolorida porque esse processo, logo que eu engravidei, eu queria ser mãe, queria e não queria, eu fui vivendo, sabe quando a vida vai indo, você vai vivendo? Foi mais ou menos isso que foi acontecendo comigo. E aí eu engravidei. E tanto que eu já tinha roupinha, era primeiro neto e aquela coisa toda. E aí quando a gente foi fazer a segunda ultrassom, o bebê já tinha morrido na própria barriga. E a médica me sugeriu de fazer uma curetagem. Só que na época, eu me lembrava da minha mãe passando por uma curetagem no levantando da cama. Então, como eu me lembrava desse fato específico, eu não queria fazer isso. Então, eu acabei vindo para Cuiabá, entendendo que existia um procedimento que chamava procedimento por Amil. O médico me convenceu a voltar para casa e a gente ficar um tempo ali, eu e meu marido. Aí eu ainda fiquei com acho que 60 dias com esse feto ali morto na minha barriga para ver se descia. Não desceu, e aí falei para ele que eu tava pirando, cabeção e tal, e que eu vinha para
para Cuiabá para fazer esse procedimento. E veio só eu e meu marido, a gente tinha acabado de casar, recém-casado, e eu não sabia como que era, não sabia como que ia ser, e veio nós dois, sozinho, e aí eu fui internada, e eles entraram com a medicação, e eu entrei 9, 10 horas de trabalho de parto ali, não consegui, tive que ir pro centro cirúrgico. E aí eu pensei, foi bem traumático, e meu marido desesperado, nós dois sozinhos ali, e aí eu não pensava mais em ter filho tão cedo. Falei, deixa isso quieto. Aí meu médico falou assim, olha, fica tranquilo, já passou por tudo certo, a gente fez a retirada do feto ali e tal. Você vai ter o primeiro ciclo, né? E depois você vem e fala comigo. E aí eu não tive o primeiro ciclo. Aí veio a Valentina na minha vida. Que densa. Veio logo após. Logo após, eu falo assim, que eu sei exatamente o dia que a Valentina foi feita, e veio logo após, então eu não estava preparada, foi um susto para ser mãe, sabe quando você é pega de sopetão, e tanto que eu falo, né, a Valentina veio, e eu só tinha nome se fosse menina, a Valentina, se fosse menina não tinha nome. E aí veio ela, só que pra mim foi uma maternidade, foi uma gravidez muito difícil. Eu engordei muito, eu cheguei a pesar 100 quilos na época. Eu tive uma depressão durante o meu processo de gestação, então fiquei com depressão, mas eu não sabia que eu tinha depressão, eu não entendia. E eu não saía de casa, eu não queria que as pessoas pegassem na minha barriga, eu só comia e chorava. Fiquei insuportável. Meu casamento virou um caos, porque eu fiquei insuportável. Não sei como que meu marido não me largou naquela época. Teve um dia que eu cheguei a fugir com um cachorro amarrado no banco de trás do carro, com um barrigão desse tamanho, toda a minha família atrás. Bem surtada mesmo, mas é porque eu estava vendo esse processo. E aí depois, hoje eu entendo que eu tinha medo de perder aquela criança. Sim. Então, foram traumas, né, por conta do primeiro e assim... Foi muito recente, você ainda não tinha sarado daquele trauma. Não, e eu acho que eu não estava preparada para ser mãe. Eu não estava entendendo. E aí veio a Valentina. Então, aí eu passei pelo parto, tive que fazer uma cesárea, ela nasceu, tudo. A Valentina era um bebezinho muito pequeno, muito pequenininho, mas eu não sabia lidar com tudo aquilo, com toda aquela situação. Então, foi um processo que eu falo que hoje que eu venho entendendo como que é ser mãe, né? Apesar de eu amar ela, ser apaixonada, tudo, mas hoje eu entendo que eu só passei por esse processo de depressão durante. Aí depois eu comecei a me reconstruir, fui catando meus caquinhos, né? Voltando pro meu corpo. E quando ela nasceu, a depressão continuou ainda? Não, eu não consigo lembrar ao certo o que aconteceu. Eu me lembro que, assim, eu falo que parece que eu vivia muito cansada. Mas eu não cheguei a ter aquela depressão de não querer a minha filha. Eu queria ficar com ela, mas eu lembro que aquilo me cansou muito. A maternidade me cansou muito. É porque a gente vê na internet aquela maternidade, tudo as mães todas bonitonas, fazendo academia, com filhinho, com alimentação boa, já chegando no peso, aquela maternidade fake, né? Exatamente, que não é verdadeira. Que não é verdadeira. E eu não tinha isso. Então, aquilo para mim foi um processo. Imagina, eu era magra, sempre fiz atividade física, tudo. E de repente eu estava imensa. Sim. Eu estava imensa. E eu tive uma situação assim na minha vida também, que eu tinha uma amiga muito próxima de mim nessa época. E essa minha amiga, ela foi um dia na minha casa, eu tava muito mal, assim, sabe? E ela falou assim pra mim, nossa, como você tá gorda, né? E eu tava assim, acabada, sabe? Tava bem acabada. Aí, quando ela me falou isso, eu comecei a fazer... Só que ela me falar isso me fez girar uma chavinha também. Sim. E foi onde eu voltei a me cuidar. E aí, eu comecei a fazer zumba à noite na escola. Numa escola escondida, pra ninguém saber que eu tava fazendo zumba. Comecei a fazer dieta, fui emagreci e tal, corri atrás. E foi nesse processo que a internet me salvou.
Entendi. E nesse processo eu caí dentro da internet, eu comecei a postar sobre a minha vida ali na internet, as pessoas começaram a conversar comigo ali na internet, porque eu ficava em casa com a Valentina, então eu tava sem trabalhar, e aí eu comecei a ter um círculo de amizade na internet, sabe? Sim. E aí foi essas mulheres ali que foram, eu falo que eu acabei não percebendo que eu tinha passado por uma depressão, talvez, porque elas começaram a me impulsionar. E ali eu comecei o meu processo de emagrecimento, de correr atrás, de dieta, de autoestima, e aí eu voltei, me resgatei como pessoa, sabe? Eu fui me resgatando como mulher nesse momento. E depois de um tempo, acho que já tinha uns 2 anos que eu tinha voltado ali mais ou menos no meu corpo e melhorado, e aí eu já estava, né, voltando a trabalhar aí nessa questão da maternidade também em si, começando a lidar com essa situação de ser mãe, de ter que mudar a sua vida, ter que mudar tudo. E nesse processo eu fiz cirurgia, né? E eu operei as minhas mamas nesse processo, porque eu ficava muito gorda, né? E essa mesma amiga, um dia eu encontrei, ela falou pra mim que do segundo filho eu não escapava. Amiga. Cuidado com as amigas. Cuidado com as amigas. E aí, eu tô até te contando essa história, porque isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa que quem tá próximo, não sei se quer o nosso bem ou não quer, mas às vezes a pessoa tá ali e nem vê o que você tá tão mal, né? Nem vê que você tá tão péssima. E aí a pessoa já chega e já joga uma areia em cima, né, da situação. E às vezes é porque a pessoa, ela já te olha já com uma inveja, porque você sempre foi muito feliz. Você sempre, né? Então ela fala assim, eu não quero mais ver ela daquele jeito. E aí, assim, pra mim o processo da maternidade foi tudo muito atropelado, porque fez uma confusão na minha cabeça, né? Eu era uma pessoa totalmente independente e de repente eu tava presa. Ali dentro da maternidade, dentro daquela parte ali com a minha filha. Mas eu acho que a gente tem conseguido conduzir de uma maneira bacana, eu e Valentina. A gente tem conduzido as coisas de uma maneira bacana. Eu sou uma mãe que costuma muito conversar, falar com ela. Eu sou aquela mãe que a gente conversa bem abertamente, mas não falo pra ela tem mais medo de mim do que do pai dela. Agora, recentemente, a gente vem passando por um processo que a gente descobriu que ela é celíaca. Então, tem 3 meses que a gente descobriu que ela é celíaca. Então, a gente vem passando por esse processo também de entender. Então, mudar a alimentação. Eu tenho me adaptado a essa nova rotina também dela, né? Que é retornar, fazer comida, estar mais dentro de casa, mais dentro do lar ali com ela. Então, a gente também são fases que a gente vem vivendo dentro da maternidade. Então, eu falo assim, que a maternidade é uma coisa muito, não é tão lindo como as pessoas postam. É algo difícil. Não é fácil e é desafiador. E são coisas diárias, né? Sim. Então, assim, como que eu posso te dizer? Eu já tive vários momentos na minha maternidade. Eu já tive um momento onde que eu e meu marido, a gente se separou, ficou 1 ano separado, e eu percebi que 70% tinha relação com a minha filha, porque ela dormia na nossa cama também. Sim. Então, ela tinha nos separado como casal. A gente estava vivendo só em função dela. Então, eu também vi isso também. Então, eu falo que a maternidade é um desafio diário. Não é algo fácil, é um desafio diário. Então, eu já passei todas essas etapas e hoje a gente vem passando uma etapa dentro da maternidade, que é de assim, ela tá com 11 anos aí de falar assim, ei, peraí, agora aqui é o momento do papai e da mamãe, você vai lá, e porque ela só é ela, e tem aquela situação da perca do outro, como eu tive uma perca, e a gente acaba protegendo demais o filho que vem, e que ela é o filho arco-íris, né, que o pessoal fala. Então, eu falo assim, pra mim, maternidade é um desafio ainda, é algo diário. É igual eu tenho 3, né, aí o bom desse daí é que eles já falaram, mãe, posso dormir na sua cama? Não tem lugar pra 3. Graças a Deus. Aí eu falei, eu tenho que namorar seu pai. Namorar? Vocês namoram? Eu falei, sim, mamãe e papai namoram.
É, porque não é fácil. Não. A minha filha, esses tempos atrás, ela tinha acho que uns 7, 8 anos. Um dia de manhã ela chegou pra mim na mesa e ela falou assim: mãe, queria conversar com você. Eu falei: quê? Aí ela foi perguntar como que era, né? Como que os bebês nasciam. E eu falo essa história assim pra... Ela não vai assistir o podcast, se ela assistir ela vai ficar pé da vida de ter contado. Mas eu vou contar aqui pra vocês entenderem algumas coisas. Eu acredito que ela conversou isso na escola. Por isso que eu acho muito importante a gente conversar tudo na escola. E ela me perguntou se o que o pai dela tinha era colocado no buraco que a gente tinha na bunda. Aí eu, oi? Ela perguntou se ela podia perguntar isso pra mim. Eu falei, minha filha, onde você viu isso? Onde você ouviu isso? Aí ela, mãe, se você me julgar, eu não vou falar pra ninguém, não sei o que. Aí eu, senta aqui que a mãe vai perguntar. Aí ela, não, lá na escola a gente ficou conversando e a gente ficou falando que era assim, porque o meu amigo falou que não existe negócio de filho vir de cegonha. Então é desafiador ser mãe, né? É desafiador. Aí eu falei, pai, cara, ela tem 7, 8 anos, como assim? Você tá perguntando isso? Aí eu falei, vocês estavam conversando isso? É, porque a minha mãe, não sei quem, falou que namora, mas como que é namoro pra nascer criança? E se tá na barriga, por onde que entra? Aí eu fiquei pensando, realmente, né? Eles têm que saber por onde que entra, não tem? Tem algum buraco, né? Aí eu falei, ela não tá errada, né? E eles não estão errados de pensar isso. Aí eu falei, tá, vem cá que a mamãe vai te explicar. Aí eu tive a ideia de pegar um vídeo no YouTube, mostrei pra ela como era um parto, por onde saía ali e tal. Mostrei pra ela, ela olhou, ela falou assim, que horror! Saí disso! Que horror! Eu falei, não, filha, mas a mamãe cortou a barriga. Ai, graças a Deus. Mas pra entrar, entrou por aí também. Eu falei, entrou e tá. Ela falou, daí você ficou pelada com meu pai? Eu falei, E ela falou, credo! Eu falei, sim, filha, a mamãe ficou com o mamãe. Mãe, você já ficou pelada com outros homens? Eu falei, não! Aí ela, e a minha tia? Eu falei, Tina, pelo amor de Deus. Tá bom. Já chega dessa conversa aqui Agora em casa. Você já sabe. Já deu. Falei, agora eu ligo pra minha psicóloga. Gente, socorro, Deus. A minha filha foi, que ela chegou pra mim e falou assim, mãe, eu fui falar que minha tia engravidou, dando um beijo no marido dela e todo mundo riu de mim. Falou, não foi beijando. Como é que faz filho? Aí a gente tem que explicar. Aí eu chamei meu marido também, falei, vamos explicar pra todo mundo. Já senta a galera aqui e vamos falar, olha, assim. Mas sempre os mesmos fala, Eca! É assim! Aí eu pensei, falei, tá falando eca agora, quero ver com 20 anos se você estiver falando eca aqui em casa, né? Vamos ver. Quero ver se você vai falar eca aqui em casa, tá, menininha? Mas aí depois ela não perguntou mais, mas eu achei muito importante essa conversa, porque ela teve a liberdade de vir falar pra mim, sabe o que eu fiquei pensando? Eles são curiosos, né? São. E eles... E a gente que tem que explicar, melhor saber pela gente do que na rua. Porque, imagina, ela já estava pensando que era uma outra coisa. Então, assim, eles estavam pensando nisso, né? E eu acho que não é por maldade, eu acho que é por curiosidade. E se você não ficar falando, aí que eles vão ficando mais curiosos e querendo saber mais. Exato. Se você já conta, já acaba a curiosidade. E aí hoje, por exemplo, se a gente entra pro quarto, eu e meu marido, ela bate na porta, então ela não tem aquela curiosidade de querer ver ou de qualquer coisa, sabe? Ela não tem isso. Às vezes eu falo, mamãe e papai vai sair que a gente vai namorar. Ela, então tá bom. Então, assim, tá tudo bem, ela não implicou mais, não fica... Eu acho que se a gente fica escondendo, a criança começa a aguçar a curiosidade, e isso é ruim. Isso é ruim, porque eles vão tentar descobrir de alguma maneira, e hoje tem um celular que tá na palma da mão, então, assim, essa era a minha preocupação. Então, eu tento dar, dentro da maternidade, eu tento dar essa liberdade para ela poder falar as coisas para mim, e eu poder falar para ela, mas com certo limite. Sim. Então, assim, às vezes ela ultrapassa. Aí eu falo, olha, não sou sua amiga da rua não, garotinha, se toca, né?
Mas eu acho importante a gente ter esse diálogo. Até, ela poder perguntar. Sim, a mãe tem que ser aquele... Eu falo bem assim, quando minha amiga fala... Quando minhas filhas falam bem assim pra mim, mãe, mas você não tem que ser minha melhor amiga? Eu falo, não, a mãe não tem que ser melhor amiga, a mãe tem que ser mãe. Porque uma melhor amiga não vai morrer por você, não vai ficar com você quando você tiver febre. Uma melhor amiga não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é uma mãe. Então, eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe. Eu sou muito mais do que amiga. Exato. Né? E eu falo que agora, pra mim, tá sendo bem desafiador, porque agora é a pré-adolescência. Sim, tá na idade da minha, 11. Tudo eles reclamam, né? Gente, eles acordam de um humor. Fala, bom dia. O que tem de bom? Vamos tirar uma foto, filha? Ai, não quero. Filha, não sei o que. Não quero. Nossa, quem vai estar lá? Ai, vai estar chato, né? Ai, eu já tô com fome. Nossa, aqui tá quente. Nossa, oh, meu Deus do céu. Será que ela era tão chata assim, gente? Coitada, minha mãe. Não pode. Falo, Senhor amado, que fase. Olha, eu vou falar pra você. A Valentina pequena não me deu tanto trabalho igual eu tô tendo agora. Porque é assim... A fase do descobrimento agora, né? E aí a gente tem que... Eu não sei se é porque daí eu sou uma pessoa muito feliz e como eu passei pelo câncer, eu acho que a gente não tem que reclamar de nada. Não. Eu acho que tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Eu amo acordar cedo. Se o passarinho tá piando, eu pio com o passarinho. Eu sou esse tipo de pessoa. E aí ela é rancorosa, sabe? E aquilo me irrita de uma maneira. Aí eu falo, ai, Jesus mandou pra me desafiar, né? Senhor, que desafio. Então, assim, pra mim, hoje eu tô vivendo a fase mais punk da minha maternidade, de verdade. Se eu for avaliar num contexto geral, a pré-adolescência, pra mim, tá sendo bem desafiador. Muito, 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 muito. Porque quando ela... E agora também a gente não é mais legal, né? Não. A gente não é mais legal. Agora só os amigas legal, a gente não é mais legal. Aí ela fica assim, ai mãe, para de fazer eu passar bafão, para de não sei o quê. E eu sou a mãe que dava bafão, sabe? Filho, te amo! Não, e quando eu tava com câncer, eu tinha umas perucas, onde eu fui buscar ela de peruca na escola, ela queria morrer. Aí eu falo pra ela, Valentina, se você sair de casa e você não chegar a tal hora, eu vou botar uma fantasia e vou te buscar de fantasia com fone. Mãe! Chegar na hora. Não duvide que eu faço mesmo. Aí ela, ai mãe, como você me passa vergonha. E aí é muito mais engraçado. E ela tem um monte de vergonha, porque eu mexo com a internet, então um monte de gente me segue, daí ela fica muito brava. Ai, ridículo, diz que, ai, eu sei com sua mãe. Mãe, você não colocou isso na internet? Aí ela fica, não me filma, não sufoque o artista. Não sufoca artista. Aí ela fica, mãe, não vai lá na minha escola, não vai na minha escola. Por que, Valentina? Ai, porque minhas amigas dizem que te seguem. Eu não quero, ai, que bafão. Ai, Valentina. E Thaís, nesse meio termo que você até falou, nesse meio do curso, você ainda teve que lidar com câncer. Sim. E sua filha tinha 8 anos. A Valentina tinha 8 anos. Tem 3 anos que eu tô em remissão, né? Uhum. E aí eu tive o diagnóstico de câncer isso mesmo, 8 anos. Quando a gente é jovem, adolescente, a gente não tem medo da morte. Não. E quando a gente vira mãe, vem esse medo, surge, a gente fica muito mais pregavida, coisa que a gente fazia antes, hoje a gente não tem mais coragem de fazer, que a gente fala, meu Deus. E como que foi pra você, então? Então, eu sou uma pessoa talvez um pouco fora da curva, né? Então, assim, eu nunca tive medo de morrer, eu não tenho medo da morte, nem depois de ter filho. E eu falo isso assim com muita propriedade, e quando eu tive o diagnóstico do câncer, eu sabia que eu não ia morrer, né? E aí eu vou te contar uma jornada da minha história. Eu comecei a te contar antes, mas deixei para contar agora, que senão eu ia ter contado 2 vezes. Eu sempre achei que eu ia ter câncer em algum momento da minha vida. E isso é o que eu falo para as pessoas, eu sempre achei. E eu sempre, da minha família, nós somos em 3 irmãs, de pai e mãe. E a minha avó materna, ela faleceu de câncer de mama. Só que dentro da minha casa ninguém fala sobre câncer. Meu pai e minha mãe não falam sobre câncer, minha mãe não fala sobre câncer, eles não relatam sobre isso. Eu sei
poucas coisas. Eu sei que eles tinham recém-casado e a minha avó tinha muita dor no braço e eles levavam ela para Cuiabá e um dia descobriu que ela tinha um câncer, era um câncer de mama e ela morreu. Dentro de 3 meses ela morreu. Eram poucas coisas que eles sempre falavam, minha mãe também falava pouco sobre o assunto, mas eu cresci sabendo um pouco dessa história, ouvindo, e eu sempre tive na minha cabeça assim, que se a minha avó tivesse tido um tratamento, ela teria sobrevivido. Não sei por quê, não me pergunte o porquê, eu sempre tive isso. E eu sempre tive um apreço pelos meus seios, desde nova. Então eu sempre cuidei dos meus seios, sempre olhei os meus seios, sempre tudo. E aí, quando eu engravidei da Valentina, que eu fiquei pesando 100 quilos, o que me frustrou foi os meus seios. Daí eles caíram, despencaram, ficaram horrível e aquilo me machucou muito. E aí eu procurei para fazer cirurgia, eu falei, não, vou operar, vou emagrecer, vou operar, procurei médico para operar, médico não queria operar porque eu estava muito gorda, precisava emagrecer, levei 1 ano para emagrecer, para voltar para operar. E aí, quando eu fui fazer a cirurgia, eu falei pro doutor que eu queria arrancar as 2 mamas e colocar prótese. Aí ele falou, por quê? Eu falei, não sei, eu tenho um sentimento com o meu seio, não sei. Minha avó faleceu de câncer de mama, eu sou meio cismada e tal. Aí, na época, lembra que tinha um negócio da Angelina Jolie, que ela tinha tirado e tal? Aí ele falou que não era tão simples assim, que você tinha que entrar, tinha que fazer um teste genético. Eu até procurei saber desse teste, na época era muito caro. Mas aquilo sempre ficou ali na minha penumbra. Mas eu conversava com as pessoas, quando eu conversava com alguém, eu falava assim, às vezes o pessoal falava assim, fulano teve câncer e morreu. Eu falava, gente, eu acho que se eu tiver câncer um dia, eu não morro, não. De câncer eu não vou morrer, não. Vou morrer de outra coisa, mas de câncer eu não morro, não. E aí, uma amiga muito próxima nossa, uma vez, a gente conversando, um amigo meu, ele pegou e falou assim, esse negócio de câncer, eu falei, conversando com ele, ele chama Joani, eu falei, Joani, você acredita que eu tenho uma sensação, assim, que parece que um dia eu vou ter um câncer? Aí ele falou, mas sério? Aí ele falou, mas eu também tenho isso. Eu falei, mas eu não vou morrer, não. Eu falei, se eu não tiver, eu vou curar. Aí ele falou assim, não sei o quê. Aí, quando veio o diagnóstico, ele me lembrou dessa conversa. E aí, eu falava isso pro Gilbert. E aí, saiu um carocinho na minha mama. E eu indo em médico daqui, médico de lá, médico daqui, médico de lá. E os médicos falando que não era nada, que era foi classificado um BIRADS 3, que não é câncer. E eu acordava, e esse caroço parece que acordava, e eu comecei a ficar irritada e incomodada. E aí eu vim no meu cirurgião plástico e falei pra ele, olha, tem 6 meses que eu tô com esse caroço tá crescendo no meu seio. Há anos atrás eu falei pra você tirar minhas mamas, você não quis tirar. Agora tem esse caroço aí, os médicos já falaram que não é nada, e eu não vou virar o ano com isso aí. Nós vamos tirar. Se não é nada, então nós vamos tirar essas próteses. Falei pra ele. Aí ele olhou pra mim, ele pegou e falou assim que não era nada, que a gente ficou conversando dentro da sala, ele falou que não era nada, tirou o negócio da minha cabeça, me deu tchau, e eu saí da sala. Eu fui pra recepção. Quando eu tava na recepção, ele ligou e mandou voltar. Quando eu cheguei, ele tava na porta com um papel assim, ó. Aí ele falou assim, era final do ano. Ele me deu Feliz Natal, tá? Aí ele pegou o papel assim e falou assim, eu fiz o pedido. Faz outra ressonância. Antes de virar o ano. Só por desencargo. Aí eu fui e fiz a ressonância. Quando eu fiz a ressonância, deu um BIRADS 3 novamente. Eu fui, mandei pra ele. Ele me ligou imediatamente. Ele falou bem assim, Thaís, deu um BIRADS 3. Só que eu não sei, eu tô com um sentimento estranho. Vai no médico assim, assado, fala que é eu que tô indicando. Aí eu vim no médico. Cheguei aqui, o médico pegou na minha mama, isso, aquilo, meu marido irritado, minha mãe irritada, todo mundo bravo comigo, dizendo que eu tava caçando cabelo em ovo. Eu falei, gente, me deixa, eu sei que tem alguma coisa de errado. Quando perguntei pro médico o que era, o médico olhou pra mim, o mastologista, eu falei, é câncer? Ele falou assim, não tem aspecto de câncer. Eu falei, você tem certeza? Ele falou assim, você quer fazer uma biópsia? Eu falei, quero. Ele falou assim, olha, só por desencargo eu vou te dar o pedido de biópsia. Me deu o pedido. Eu falei, beleza, eu vou fazer essa biópsia. Aí quando eu fiz a biópsia, eu vi que era um câncer. E era um triplo negativo, do mais agressivo. Só que eu tinha certeza que eu não ia morrer.
Eu tinha certeza. Sabe quando você tem um negócio assim, que você fala assim... Na verdade, não caiu muito a minha ficha, sabe? Eu fui... Aí, assim, só teve um episódio, assim, que as pessoas, minha família começou todo mundo me ligar, todo mundo chorando, começou a vir gente de tudo quanto é lugar, gente pedindo perdão, que eu não sabia nem por que tava pedindo. É muito bom, essa parte foi muito boa, por sinal. Pega a dica, se a galera pedir perdão, deixa eu pedir. Eu já pedi. A galera pedindo perdão, eu falei, mas gente... Aí eu pedi pra uma psicóloga, falei pra minha médica, falei, doutora, eu vou morrer? O que vai acontecer? Ela, olha, todo mundo vai morrer um dia, né? Mas acho que de câncer, acho que não sei o que. Aí eu falei, pode chamar a psicóloga pra mim? Aí eu chamo a psicóloga, aí a psicóloga veio e falou, doutora, todo mundo pedindo perdão, chorando, todo mundo na minha casa, tá vindo parente não sei da onde. Eu não tô entendendo, será que eu vou morrer? Eu não tô sabendo. Aí a minha psicóloga, ela tinha tido leucemia. Foi muito engraçado, porque ela falou assim, minha filha, aproveita, eu também deixei todo mundo pedir perdão pra mim. Hoje em dia ninguém morre, não. Não é assim, não sei o quê. Mas assim, é punk, eu sei que é punk. Eu fiz 18 químios. Foram 18 químios, cirurgia e 24 radioterapia. Então, assim, não é fácil, mas eu falo assim, hoje eu entendo o processo, mas eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, sabe? Então, eu não penso em morte, eu não tenho, assim... Sabe, eu sou o tipo de pessoa que eu vivo todos os meus dias muito intenso. Então, eu não tenho esse negócio assim, não fiz tal coisa. Eu não tenho isso, sabe? Eu fiz tudo que eu deveria fazer e faço tudo o que eu penso em fazer. Lógico, assim, a gente tem que ter discernimento das coisas, né? Não é ser irresponsável também, sair a louca na avenida. Mas eu nunca deixei de viver nenhum dia da minha vida. Você nunca deixou aquilo que você tem vontade de fazer? Não, já paguei um preço muito caro, né? Mas, assim, eu nunca... Eu vivi um processo de validação ali, de você esperar a validação do outro, mas quando eu entendi que a validação do outro não contribui para a pessoa que eu sou e eu quebrei esse ciclo dentro de mim mesmo, eu virei a página. Então, hoje eu vivo todos os dias, sabe? Eu vivo todos os dias e eu vivo com gratidão, eu acho que... E o câncer só firmou isso na minha vida. E nisso você começou a ajudar várias outras pessoas, né? Nesse processo, muitas pessoas vieram próximo a mim para entender, né? Porque aí eu fui entender que isso não é normal. Então, hoje eu tenho conhecimento que as pessoas não são assim, como eu. Então, hoje eu tenho noção que as pessoas são maldosas, que existe a maldade, que existe as pessoas que são ruins mesmo. Que nem todo mundo que tá do seu lado tá torcendo por você, né? Hoje eu entendi muito isso, mas eu já fui muito inocente em relação a isso. Então, eu já fui muito inocente. Hoje eu não tenho mais essa inocência, então eu falo assim que os anos me trouxeram a sabedoria. Mas me trouxeram a sabedoria, mas não tirou a minha essência. Então, eu sou o tipo de pessoa que, se eu vou ajudar a pessoa, eu ajudei ela porque eu quis. Não é porque eu tô esperando alguma coisa em troca, não. Você entende? Então, eu falo assim, eu faço pro universo. Se o universo um dia me devolver bem. Então, eu não crio expectativas sobre ninguém. Então, hoje eu aprendi a não ter essas expectativas. Quando eu era mais jovem, eu criava expectativas. Aí eu me frustrava muito. E aí eu entrava naquele negócio de ficava mal, né? E aí foi onde eu entrei nas depressões que eu tive burnout e tudo mais, porque você fica esperando o retorno de alguém. Então, o câncer, ele me trouxe a clareza que eu não devo esperar nada de ninguém. Porque no câncer eu entendi uma coisa, que o dia que você senta naquela cadeira de quimioterapia é só você. A vida de ninguém para. Mas sabe o que é de ninguém? É nem da sua filha, nem do seu marido. Não. Então, por isso, quando você fala assim, como que você sentiu?
tem como explicar. Não tem como a gente sentir, mesmo que Uhum. sendo seu filho. E isso não é ser egoísta. Sim. Porque as pessoas não vão sentir quando você partir. É muito duro de dizer isso, A mas vida continua, né? mas é a pura verdade. E eu vivi esse processo. Eu não tava esperando ninguém, mas aquilo foi um choque de realidade pra mim, de que, tipo assim, cara, só eu que tô aqui. Ninguém vai morrer com você. Não, minha filha continuou indo pra escola, meu marido continuou trabalhando. Ah, eles ficavam tristes? Ficavam. Minha filha ficou triste, chorando. Ela fala que sente a dor. Sente, mas ela continuou fazendo a vida dela normal. Você entendeu? Uhum. Eles não vão sofrer para sempre. Eles vão lembrar da gente. Sim. E aí, depois do câncer, eu entendi que eu precisava cuidar era de mim mesma, não é dos outros, não. Então, assim, hoje eu sou um pouquinho egoísta, assim. Então, eu não penso... Não é tão egoísta. Eu acho que você começou a pensar mais em você. Exato. Né? Exato. Não só pensar nos outros, mas falar, ei, e de mim? Quem tá pensando? Exatamente. Né? Mas não que eu fui abandonada. Não, eu não fui abandonada. Mas o câncer me trouxe essa clareza. Que você é sozinho. Você é sozinho. Tipo assim, eu ia lá, eu fazia químio, eles faziam comida e tudo mais, mas era eu que tava lá. Era eu, a vida de ninguém para. De ninguém para, você não tá entendendo. Ninguém parou a sua vida. Ninguém, é só você. Você parou. Seu filho e seu marido vão continuar, sua mãe, seu pai, papagaio, todo mundo vai continuar. Eles vão sofrer, vão lá te pedir perdão, o trem, mas eles vão continuar vivendo. Se você morrer, eles vão te enterrar. No outro dia, a vida que segue. Aí eu falei, gente, por que a gente fica dando tanta importância porque os outros pensam? Sendo que no final das contas ninguém pensa em nada. Você entende? Uhum. A gente estava conversando sobre isso antes, né? Sobre até em relação, isso fez eu ter clareza em relação ao meu trabalho na internet. Eu ficava muito pensando o que os outros pensam. Eu tenho 10 anos na internet, eu parei vários projetos inúmeras vezes pelo que o outro achava. E eu falei, gente, eu fiquei doente, ninguém achou nada. Se eu morresse, eles iam me enterrar e tava tudo certo. Eu falei, quem tem que achar alguma coisa na minha história sou eu. Então, hoje o meu propósito de vida é mostrar para as mulheres, e principalmente para as mulheres, mas para todo mundo que está próximo de mim, que a gente tem que viver a nossa vida. Aí você faz uma mentoria hoje, eu trabalho com mentoria e consultoria, trabalhando justamente essa cura interior de todas nós que estamos ali, direciono elas dentro do negócio delas, para que elas façam o que elas têm que fazer para elas mesmas, que a vida vai passar. Você tem que cuidar, assim, do seu filho, do seu marido, né? Eu gosto de cuidar de casa, eu acho que a mulher tem que cuidar de casa, tem que se colocar numa posição de esposa. Sim. Hoje, meu maior, eu fui muito masculina durante muito tempo, então eu tenho um lado masculino muito forte. Então, hoje eu tento dar uma segurada no masculino para deixar o meu feminino aflorar e, né? Então, por isso eu casei de novo com meu marido. Porque testar outro é mais difícil. Melhor consertar o que tem. E aí a gente vive... mas eu entendi que a gente precisa olhar pra gente. Sabe? Então, a gente tem que se libertar dessa opinião dos outros. Então, hoje, o meu propósito de vida é justamente trabalhar isso com as mulheres. Elas entenderem, elas são mães, elas vão ter a maternidade, que é desafiador, que é maravilhoso, mas a gente tem que viver pra gente também. A gente não pode viver só pro marido e pro filho, porque senão tudo vai desandando. E aí, assim, por exemplo, eu tive uma segunda chance, né? Sim. Deus foi lá e me deu uma segunda chance, mas quantas que não tem? Quantas não tem? Né? Então, assim, são muitas mulheres que não têm uma segunda chance na vida de voltar, de poder ter uma vida normal. Graças a Deus, tem muita qualidade de vida hoje, apesar de várias deficiências e dificuldades, mas eu tenho uma vida maravilhosa. Sim. Então, por isso que eu falo que hoje é desafiador eu conviver com a minha filha pré-adolescente, porque ela reclama e eu falo, nossa, tão pouco, né? Tão pouco. É tão pequeno, tipo assim, uma queixa tão pequena, porque quando você tá lá fazendo uma químio, a única coisa que você quer é sair de lá. Sim. Você não tem conta. Só quer viver. Minha filha, você não tem conta, você não pensa em conta, você não pensa se tem comida, se tem xícara suja, se sua roupa tá boa, se sua roupa tá amassada, se seu cabelo tá de um jeito, se seu cabelo tá de outro. Você não tem isso. Aí depois você sai, por que a gente se perde tanto tempo se preocupando com isso? Não faz sentido.
não faz sentido mesmo. Então, hoje, assim, eu sou uma pessoa bem... Meu marido fala que eu sou muito zen. E para quem quiser procurar Thaís Peron para mentoria, como que faz? Pode me procurar dentro da minha rede social, me seguir no Instagram, eu tenho uma página, thais.peron, com TH, tá? Tenho o canal do YouTube também, tenho várias, me conecto em qualquer lugar, fazer fumaça eu tô aparecendo. E Thaís, obrigada por essa conversa. Imagina, foi obrigada eu, o prazer foi maravilhoso. todo meu, eu espero que você faça muito sucesso mesmo, que nem tem agenda aqui, ainda que uns dias. E vocês que estão aí, por favor, compartilhe, dá o joinha, comente, tá bom? Muito obrigada por mais esse podcast. Beijo!